Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para bendizer o seu santo nome, está culto de louvor e adoração. E amados, quero ser breve nesta noite, compartilhar aqui uma porção da palavra do Senhor. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 21. Certamente já preguei em uma outra ocasião esta palavra, mas senti de Deus estar novamente falando dessa palavra nesta noite. Disse o pastor, nós estamos em número reduzido, mas isso não impede de prestarmos culto ao nosso Deus. Amém? O segundo livro da Bíblia Sagrada, iremos ler a partir do primeiro versículo. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com a sua mulher, com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado os filhos ou filhas, a mulher e seus filhos será do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao pórtico, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Amém? Graças a Deus. Meus amados, eu fiquei meditando nessa palavra há um tempo. É claro que não vou aqui pregar necessariamente no contexto, mas eu queria destacar alguns pontos importantes a respeito da ideia de liberdade, o conceito de escravidão. Me lembro que em outra ocasião eu até cheguei a trazer a palavra tanto hebraica como grega para o significado de servo, e algumas traduções trazer como escravo. No Novo Testamento a palavra grega é doulos, né? Pode significar servo ou escravo. E eu me lembro que eu até disse que a palavra escravo não é utilizada com frequência porque tomou um sentido pejorativo. A conotação da palavra hoje, com a utilização até por conta da questão cultural, algumas traduções também acabou substituindo, né, por aquilo que seria sinônimo ou significado da palavra, e colocou a palavra servo ao invés de escravo. E se a gente usa essa referência, essa expressão, algumas pessoas até se ofendem, é claro. Então, por bem, substituiu. Mas eu quero falar de algumas questões que, inclusive, quem acompanha aí os meios de comunicação, às vezes até questiona nós como conservadores, cristãos, em dizer que a Bíblia já defendeu, presbítero Gil, a questão da escravidão, como tantos outros conceitos que são caros para o ser humano, e eu quero me limitar a esse aqui sobre a questão de liberdade. Porque eu chego até a pensar que nós somos livres até para decidir escolher, mas depois que nós decidimos, até mesmo segundo essa palavra que ora lemos aqui,
é dito a respeito de um estatuto. Depois que você faz uma escolha, ou dependendo da condição que você acaba se sujeitando, você passa a viver através de regras de estatuto e que talvez seja de terceiro. Que neste caso aqui, de um servo hebreu, ele não vai viver mais segundo os seus padrões, ele não vai viver segundo mais as suas vontades, mas ele vai seguir agora as regras daquele a qual ele vai servir, o seu Senhor. Então eu queria sim falar a respeito desse tema, que é caro para alguns, sobre a questão da escravidão, e quero citar 2 casos também, que eu acompanhei através das mídias, né? Eu me lembro até que foi um religioso na internet dizendo assim: interessante, as pessoas nos acusam tanto que nós que servimos a Deus, e eles que decidiram não servir, que tem uma vida, né, desgarrada, uma vida de não liberdade, mas de libertinagem. Eles vivem no seu bel prazer, se preocupando unicamente em ter deleites e prazeres, e às vezes entra no mundo das drogas, entra no mundo dos vícios, das jogatinas e tantas outras coisas mais. Eu me lembro que ele falava bem assim: essas pessoas dizem que fazem tudo isso porque é livre. Ele é livre para fazer o que bem quiser do seu corpo, ele é livre para usufruir dos seus bens, gastar com o que bem entender, ter o vício o que quiser. E aí eu me lembro que ele falava bem assim, engraçado, que a pessoa fala que os escravos somos nós, ou os religiosos, mas não sabendo ele que ele paga um alto preço para aquela expressão que a gente utilizamos, para depois ir para o inferno. Ou seja, ele é escravo do vício, ele é escravo dos prazeres, ele é escravo da carnalidade, e no fim, se de fato, que para nós não temos dúvida, mas para eles têm, né? Se realmente existir uma eternidade, e uma eternidade chamada também inferno, eles pagaram um alto preço para ir para lá. Eles foram escravos desta situação. Eles viveram escravos, mas enquanto em vida eles falavam: nós fazemos tudo isso porque somos livres, escravos dos vícios, escravos dos próprios prazeres. Então, a questão de liberdade, para os irmãos entenderem aqui, nós somos sim, de fato, livres até escolher, porque quando nós decidimos escolher servir a Deus, e eu não me ofendo em falar bem assim: hoje eu sou escravo da cruz, eu sou escravo do Deus que eu sirvo, do Senhor que eu sirvo, não vejo problema nenhum com a expressão. Você sabe por quê? Porque quando nós decidimos servir a Deus, a partir desse momento, nós não podemos mais seguir os padrões que queremos. Nós não podemos fazer mais a nossa própria vontade. O próprio Jesus Cristo, quando estava diante da cruz, que foi a expressão que ele utilizou? Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha. Jesus foi o padrão por excelência de como servir um Senhor. E este Senhor, ora sabemos que era o seu próprio Pai. Então ele mostrou por excelência quando veio em seu ministério terreno, na forma humana, ele também deu exemplo de estar servindo um Senhor. Ele serviu. Então nós que servimos a Deus não podemos pensar diferente. Estamos aqui porque servimos um Senhor e nós devemos honrá-lo com os nossos esforços, com os nossos trabalhos e servir a Deus. Hoje estamos aqui para você ver a dificuldade que nós temos hoje de servir a Deus até em prestar culto. Se eu entendesse que sou um servo, eu viria porque eu sei que eu tenho essa responsabilidade, essa obrigação. Eu estou pegando no prisma, na perspectiva de quem entende o que é servir. Servir não é quando está favorável. Se a gente pegar o padrão aqui nessa época, aquele hebreu,
o servo hebreu, ele simplesmente acordava, hoje eu vou servir. Hoje eu vou lá. Hoje eu vou lavrar. Hoje eu vou no campo. Porque quem escolhe sou eu. Ele não tinha essa liberdade, não. Ele sabia que precisava estar ali. Mas o que me encanta nessa palavra é que Deus, apesar de existir a escravidão lá, a escravidão permitida ali por Deus, nunca seguiu o padrão humano. Os regimes dos homens, nunca. Porque nós precisamos entender, irmão, é presente entre o povo de Israel, é a escravidão, mas uma escravidão com regras e regras de Deus. É diferente. Uma pessoa passava por uma situação dessa aí, e eu citei alguns casos, e um deles é quando a pessoa contraía uma dívida impagável, ele se oferecia para ser servo, por conta da dívida. Imagina uma pessoa que não tem condição mais de pagar um débito, uma dívida, ele não tem onde ficar, ele não tem onde morar, ele não tem dignidade. Imagine quem está numa situação dessa, qual é a dignidade que tem? E aí, de repente, ele encontra alguém de posse, que aqui nós colocamos na posição de senhor, e esse senhor o aceita ele servir, trabalhar em seus campos, e com isso recebendo a possibilidade de vestes, recebendo a possibilidade de comida, de bebida, recebendo a possibilidade de adquirir ou contrair uma família por permissão do seu senhor, filhos, esposa. E se a gente for parar aqui para numerar, são vários benefícios, entre eles a proteção. Ninguém poderia ferir um servo sem a permissão ou sem passar pelo seu senhor. E eu estou pregando aqui na perspectiva de uma figura para você entender hoje que nós servimos a Deus com consciência, por mais que eu conheça, por mais que eu saiba que nós temos também obrigações de viver debaixo de um estatuto, e esse estatuto é a palavra de Deus, a revelação de Deus. Eu não posso me ofender quando a pessoa fala, você é escravo do cristianismo, da religião. Eles podem utilizar esse termo. Eu não tenho problema em dizer nenhum problema em dizer sim, eu sou servo, sim, eu sou escravo, sim, da cruz. Eu sou, sim, escravo ou servo deste homem que se chama Jesus. Este Senhor da minha vida, esse Senhor da minha alma. Eu não tenho problema nenhum com isso. Você sabe por quê? Porque quem acusa, no final das contas, também é escravo. Ou de si mesmo, porque ele fala, eu não sirvo nem A nem B, não sou religioso. Eu vivo num ateísmo ou num agnosticismo, algo que valha, segundo a seus próprios entendimentos, a sua própria razão. Ele é escravo de si mesmo. Ele escolheu ser escravo de si mesmo. E quando ele vem ditar regras para nós que servimos a Deus, imagine, irmão, como a gente vai ouvir um conselho de alguém que é tão frágil, tão pecador, tão limitado como cada um de nós, ao invés de olhar, sim, para um livro secular ou milenar, não é isso? De história, que não tem variações, não muda, onde quando você olha para a evolução, para a ciência, ela já mudou diversas vezes e continua mudando, e a palavra de Deus é una, sempre a mesma e atualizada. Como é que eu vou deixar de dar ouvido a um que tem uma visão, a um ser superior, inteligível ou inteligente, que criou todas as coisas através de uma cosmovisão, dizendo a origem de todas as coisas, para ouvir uma pessoa pecador como eu? Não faz sentido. Então vale sim a pena, por decisão, falar, eu decidi servir a Deus. E às vezes a gente chega na igreja servindo a Deus, foi assim comigo e é com muita gente. Quando a gente começa a servir a Jesus, a gente não entende muita coisa. A gente tem uma certa ingenuidade, né? Uma certa simplicidade, não tem aquele conhecimento que aí eu coloco ali naqueles seis primeiros anos aí. Que a regra aqui era que o servo hebreu teria que trabalhar durante 6 anos, mas depois, no 7º, ele
teria uma oportunidade de escolher ficar ou ser livre. Embora você não é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a servir a Deus. Só que a gente tem que entender, irmão, quando a gente escolhe servir ao Senhor, não é mais do meu jeito, do jeito que eu quero, de qualquer forma. Quantas pessoas decidiu em aceitar Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, mas está servindo como quer, vem o dia que quer, faz o sacrifício que quer, de qualquer forma. Você acha que o Senhor deste servo está satisfeito? Eu estou servindo o dia que dá, o dia que eu estou bem. Se você for olhar a vida de um servo, não era assim, não. Ele não tinha todas essas regalias, não, essas escolhas, não. É prestar serviço, é dar um culto a Deus de forma racional, como um sacrifício vivo, como Romanos capítulo 12, verso 2 diz lá, sacrifício vivo. Por mais que a gente pregue que é voluntário, que é com liberdade, está vendo que tem que ser com sacrifício. Porque se não for com sacrifício, qual é o peso, qual é o valor que tem? Então, para o pregador hoje, para aquele que ministra a palavra, está ficando cada vez mais difícil para fazer o povo entender o que é servir a Deus. Deus coloca cada prova. Aí hoje é um dia que ameaçou, não foi chover. Aí para alguns já é prova. Não dá para ir para a igreja não, já é prova. A gente enfrentou um tempo atrás uma pandemia, né? É prova, é prova. E eu digo para você, é prova mesmo. Eu não nego que é prova não, mas é Deus provando se realmente nós somos servos. Que está disposto a dizer, isso não me impede de louvar a Deus, de prestar culto a Deus, de estar na sua presença. Não é quando eu quero, não é quando eu acho que deve ser, ou quando as coisas estão bem, não. É servir a Deus. Então, os primeiros 6 anos parece que era uma obrigação. A pessoa ia, parece que era na marra. Ô, irmão, você sabe que eu estou indo? Porque eu não tenho escolha. Quando você não conhece a liberdade que Deus te dá, o poder de decisão e escolha que você tem, eu estou indo, parece, por obrigação. É porque o pastor sempre fala. É porque se eu não for, o que é que os irmãos vão pensar? É porque se isso ou aquilo, se eu não estiver lá presente, eu tenho que dar satisfação. A preocupação é os 6 primeiros anos que você está vivendo ainda, por obrigação, está indo por força. Aí Deus chega e diz, ó, chegou a hora de prestarmos uma conta aqui. Chegou a hora de dizer, ó, você não precisa servir dessa forma não, moço. Eu chamei, te dei oportunidade, te dei dignidade. Você era julgado, nós éramos julgados pela sociedade como somos até hoje. Só que naquela época, antes de Jesus, nós não tínhamos dignidade. Não éramos respeitados. Hoje o mundo inteiro fica querendo te ofender e às vezes você não se abala, sabe por quê? Eles tentam atacar o seu casamento, tentam atacar o seu pessoal, tentam atacar o seu padrão, se de beleza ou não, tentam te atingir de alguma forma. E às vezes não consegue. Você sabe por quê? Porque você já entendeu o que é servir a Deus. A quem você tem que dar satisfação. A quem você adora. A quem você devota a sua vida. Então nos primeiros anos parece que a gente vem por força. Eu estou indo pela placa. Eu estou indo pela cobrança. Eu estou indo pela religiosidade. Aí Deus chega um momento e fala assim, não é assim não. Meu servo não é assim não. Este Senhor te chama, não é assim não. É com entendimento. Agora que você já tem dignidade, já passou 6 anos recebendo provisão, segurança, tem uma família, tem uma reputação, entenda que não foi uma troca. Entenda que não deve ser simplesmente por uma obrigação, porque você está recebendo uma coisa. Agora que você serve a esse Deus, esse Senhor perfeito, que não permite, você pode ver na Bíblia, por mais que existia o sistema de servos e senhor, o Senhor não poderia ferir o seu servo. O servo não poderia deixar de honrar o seu senhor. Existe regra igual para todos. Existe regra para o seu senhor, existe regra para o servo.
não pode espancar, existe tudo lá. Os outros sistemas que gostam de falar do cristianismo, não. Era pela força mesmo. Era diminuir racialmente a pessoa. A etnia tinha que atingir a raça. Inferiorizar. Os outros sistemas eram assim, o de Deus não. A pessoa chegou porque tem uma dívida enorme, impagável, não tem dignidade, não tem onde comer, onde beber, onde vestir, não tem proteção, não tem nada. E Deus acolhe, Deus dá oportunidade, e Deus dá dos seus bens. E aí, de repente, ele fala bem assim, olha, mas você pode escolher. Chegou o tempo de você escolher, você pode ir embora, você pode abandonar este Senhor, você pode abandonar essa vinha, você pode abandonar essas terras, essas propriedades, você pode abandonar. Aí a pessoa passou 6 anos, às vezes por obrigação, e sendo beneficiado, aí ela entende. Só que diante da sua decisão, eu quero que tenha testemunhas. Vá lá diante dos juízes, chama lá para saber qual vai ser a sua decisão. A sua decisão simplesmente é, eu quero ir embora. Seria respeitado pelas autoridades, pela escolha que você estaria fazendo. Qual é outro sistema, irmão, que daria isso para o servo? Eu não quero nem tocar no nome aí, e vi vários sistemas que escravizam as pessoas. Qual é que dava esse direito para o servo? Aí Deus fala assim, eu dou, porque ele tinha uma dívida, ele queria pagar, ele não tinha nada. Eu estruturei a vida dele, eu dei dignidade, posição. Ele tem um nome agora, e ele vai fazer a escolha. E tem pessoas que falam bem assim, ó, agora que eu já adquiri, agora que eu tenho, tchau. E aquele senhor, diante das testemunhas e das autoridades constituídas, respeitava a decisão do servo. É assim que é servir a Deus. Não estou aqui porque sou forçado e nem você. Você decidiu estar aqui, você não mediu. Se você está aqui nesta noite, você não mediu e você não olhou para a previsão do tempo. Porque muitos olharam. Não vou. A energia está caindo. Você viu a ameaça de chuva? A previsão não veio. Você não mediu isso. Você fez isso? Não. Você está aqui. Porque você entendeu o que é servir a Deus, meu. A gente não pode colocar, é um dever do servo, do cristão servir a Deus, prestar culto, é. E você tomou essa decisão e está aqui. Porque nós sabemos que ele é digno de louvor e adoração. De culto, nós estamos aqui. Não é porque a gente não viu o que estava acontecendo, não. É porque ele é maior do que tudo isso. Ele é digno de receber esse culto. Aí, eu citei um caso aqui que as pessoas acham que é livre, vive nos vícios, e depois é o preço que está pagando para ir para o inferno. Porque rejeita Deus, rejeita o Senhor, e o final depois é onde? E depois que esse final chegar, foi o preço que pagou. Então, alguém sempre vai ser servo de alguém ou de si mesmo. É uma escolha que nós fazemos. E nós escolhemos servir a Deus. Aí quando você escolhe servir a Deus, você olha bem assim, agora existem regras, não é mais segundo a minha vontade. Existe regra para poder receber os seus cuidados e provisão, por mais que seja pela graça, não por merecimento, ainda assim, temos que, por uma ação voluntária, buscar esse Deus, agradar a esse Deus, servir a esse Deus. No 7º ano, por entendimento, de forma racional. A Bíblia não é de fanático. Olha, irmão, eu estou servindo, mas eu nem sei por quê. Não sei nem como. A única coisa que eu tenho certeza é porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Olha a certeza que a pessoa tem. É porque você já conhece o Senhor que você está servindo, irmão. Aí eu me lembro, comparando, para os irmãos entenderem, que já existiu o período de escravidão já. E as pessoas falam bem assim, isso eu peguei também. Não tem nada quando eu pego um negócio lá da internet e é difícil. Lá fala bem assim, engraçado que antes a pessoa trabalhava para quê? Para comer e beber, não é isso? Antigamente uma pessoa pobre, ele trabalhava para comer e beber. Aí fala, e hoje está acontecendo o quê?
Aí a pessoa... Tem diferença, Gil? Aí a pessoa chega bem assim, joga lá, ó, nas estatísticas, que o brasileiro assalariado trabalha 5 meses no ano para pagar imposto. Ele praticamente está fazendo o quê? Trabalhando para comer e beber só. Ele continua sendo escravo de um Estado, de um regime que quer ter o direito para falar do cristianismo. A ousadia de falar do cristianismo, escravizando a miséria do povo, tornando o povo escravo, sem direito de ter bens, de ter liberdade, apenas de comer e beber. Então não é melhor servir a Deus? Não é melhor a gente entender o que Jesus falou lá, através do evangelista ou do apóstolo João 8,36? Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Liberdade é servir a Deus. Você sabe por quê? Porque depois que nós entendemos o valor de servir a Deus, decidimos servir a Deus, fazer a sua vontade, tem muitos irmãos que é jogado no calabouço e ele está lá dentro assim, ó, vale a pena servir a Deus. Eu sou herdeiro de uma promessa. Eu sou herdeiro de uma moradia eterna, garantida por Ele. Independente da circunstância, se você está no calabouço, numa prisão, no deserto, enfrentando um momento de tribulação, de enfermidade, o próprio Jesus falou o quê? Tenha bom ânimo, moço. No mundo tereis aflições. Ele vai mostrar que ele passou por aflições maiores e venceu. E nós somos herdeiros dessa promessa em Cristo. Depois que Cristo te liberta e você torna um servo do 7º ano, você está dizendo assim, eu continuo com obrigações, eu continuo devendo sim servir a Deus, mas faço isso com entendimento. Eu faço isso de forma voluntária. Eu sei que o meu Deus me chamou para servir, não do jeito que eu quero, mas por excelência, do jeito que lhe agrada. Eu estou debaixo, você está debaixo dos cuidados de Deus, irmão. Como é que uma pessoa pode rejeitar ao Senhor e afastar, se tudo que acusa, se tudo que está do outro lado não tem nada de melhor para oferecer? O que é que o mundo oferece? O que é que o anti-Deus oferece que seja melhor do que servir a Deus? Homens falhos, frágeis, regimes falidos, situações perecíveis, e nenhum oferece uma eternidade que Deus oferece para cada um de nós. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu vi um certo indivíduo até dizer que mesmo se Deus não existisse, ainda valeria a pena. Você sabe por quê? Porque a Bíblia ensina a pessoa viver em paz. Se depender de vós, irmão, segue a paz com todos. O mundo tem mais paz por causa do cristianismo. O cristianismo ensina a ser um melhor pai. O cristianismo ensina a ser um melhor filho. O cristianismo ensina a ser um melhor marido, uma melhor esposa. Coloca padrões que a sociedade, que o ser humano é beneficiado, ainda que fosse uma mentira, ainda há benefícios maiores do que o mundo oferece, ainda que fosse. Aí ele fala bem assim, irmão, se for, eu vi ele falando de vida, se for uma mentira, o que é que eu perco nisso? Nada. E se for uma verdade, eu perco o quê? Tudo. Se for uma verdade, eu perco tudo. Estou usando jargões e expressões que a gente vê outras pessoas repetir, que nos chama atenção. Que servir a Deus é isso mesmo, é o nosso tudo. É melhor servir a Deus. Não existe nenhum padrão, só que nós temos que entender, não é do jeito que eu quero. Não é da minha maneira. Por mais que dependeu de um ato livre meu, de uma ação de decisão, de escolha, depois que eu decidi, agora tem que ser do jeito que agrada a Ele. Tem que ser do jeito que agrada a esse Senhor. E será que os cristãos estão corrigindo? Será que os cristãos realmente estão servindo a Deus
do jeito que agrada a Ele? Do jeito... E como é que eu sei? Aqui, ó, na palavra. A forma que agrada a Deus é eu consultar esse manual. É eu consultar essa revelação. É você consultar essa revelação. Aqui está as formas. Isso aqui é fora da curva, fora do padrão. Não é isso que ele fala? Se um homem te obrigar a andar 1 milha, faz o quê? Ande 2 com ele. Isso aí não vai causar uma confusão na cabeça daqueles que não conhecem a Deus, irmão. Está obrigando a fazer uma coisa, de repente, que você aparentemente nem queria. E aí, de repente, você acrescenta mais 1 milha. Só quem serve a Deus faz isso. E isso vai impressionar até aquele que obrigou. Eu posso dar um exemplo melhor? Posso. Eu me lembro que teve uma época que alguém, no ambiente de trabalho, me fez algo que me prejudicava muito. Muito. Só que, como a Terra é um globo e ele girou, eu estava na posição agora de decisão, de privilégio. Agora eu poderia fazer aquilo que as pessoas chamam bem assim, ó, dar o troco. De prejudicar a pessoa financeiramente e atingir a sua família, porque ele era o provedor. Estava assim numa posição que uma decisão que eu tomasse, ele não teria mais a sua provisão. E pelo benefício da cruz, pelo benefício de Cristo, pelo benefício que fazemos isso por entendimento, sabe o que eu decidi? Combater o mal com o bem. Isso é regra minha? De Deus. Ele que gerou isso no meu coração. E você sabe o que gerou, além disso, gerou uma admiração naquela pessoa entender, isso não pode estar acontecendo, tem alguma coisa de errado por trás disso. A pessoa que está recebendo o benefício quer entender o que é que eu estou tramando para prejudicá-lo. Que o ser humano, ele fala assim, o ser humano tem uma natureza má, caída, ninguém é bom a esse ponto. E aí quando ele procura investigar e aproxima, ele vai entender que realmente aquela pessoa que concedeu aquele favor não é bom mesmo, não. Todo homem é má. E aí ele vai chegar no Cristo, no Senhor que você serve. Ele fez porque ele decidiu servir a um Deus, a um ser superior, que é digno de adoração, que gerou isso no coração dele, que converteu o coração de pedra em um coração sensível de carne. Tirou a maldade. E hoje, a pessoa, o ímpio, aquele que não conhece a Deus, irmão, recebe um dos maiores evangelhos, que é o testemunho que você está dando da sua ação. Ande mais 1 milha. Dê a tua capa. Servir a Deus é o que está em Lucas, capítulo 14. Se alguém como servo, ele vai fazer um comparativo, que o seu senhor chega até a mesa, o que é que ele faz? Ele vai lá, se serve primeiro? Claro que não. Ele faz o quê? Ele prepara a mesa para o seu senhor e depois que ele preparou a mesa, ele serve a ele, não é isso? Depois que o seu senhor estiver servindo, ele vai e se serve. E ele chega a dizer bem assim, e outra coisa, aquele servo que só faz o que é lhe mandado, ele é um servo o quê? Inútil. Ah, eu estou aqui, irmão, porque o pastor apela demais. Cobra demais. Eu estou aqui, irmão, por isso e aquilo. Não faça isso não, irmão. Esteja aqui todos os dias, mas porque você sabe que o seu Senhor é digno de culto, de adoração. Ele está provendo na tua vida. Por mais que as pessoas tentam te prejudicar, por mais que as pessoas queiram atingir a tua vida, antes, para ela atingir a tua vida, ela tem que passar pela permissão, ela tem que passar diante do Senhor que você serve. A sua vida está selada, a nossa vida está protegida, a garantia de pão, de veste, como está registrado em Mateus capítulo 6, está garantida, porque nós tomamos uma decisão de servir a Deus, a dar satisfação a Deus. Eu estou aqui, eu sei que você também está, porque Ele é digno de ser servido, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de receber culto, Ele é digno independente
independente da circunstância, ou do tempo, ou do clima, independente do que nós estamos passando, Ele é digno. Nós tomamos essa decisão em servir a Deus, segundo as suas regras. Ele deu a liberdade a este servo hebreu no 7º ano de falar assim: você vai embora ou vai ficar? Eu decidi ficar. Então traga ele aí, fura a orelha dele. Vamos colocar uma marca para que o mundo, para que as pessoas saibam que ele tem um dono. Saiba que ele pertence a alguém. Você pertence a alguém? Pertence, não pertence? Qual é o nome dele? Jesus, irmão. Nós pertencemos a Jesus. Nós pertencemos à promessa que o mundo se ofenda do jeito que bem quiser. A nossa responsabilidade é com o nosso Deus. A nossa satisfação é com o nosso Deus. Nós temos que prestar conta ao nosso Deus. Então, quando você vem até esta casa, sinta prazer. É uma obrigação sua, é uma obrigação minha. E você faz com o coração alegre, satisfeito. Para que o culto seja aceito, para que o culto seja completo, para que o culto seja racional, para que o culto seja um culto de sacrifício vivo. Aleluia. Nosso Deus é bom, é digno, e é por isso que nós estamos aqui como servo, como escravo do nosso Deus. Porque nós recebemos os cuidados de Deus. E nós temos uma promessa. E nós temos dignidade. Você sabe por quê? Porque até o nosso nome Ele escreveu no livro da vida. Até não só isso. Ele diz que também foi preparar uma morada para cada um de nós. Hoje você tem um nome escrito no livro de Deus. Hoje você tem umas vestes alva, como a neve. Hoje nós temos uma morada celestial. Iremos receber galardões no céu, no tribunal de Cristo, segundo a palavra de Deus. Ele nos deu vestes, Ele nos deu um nome sobre um nome novo que está em Apocalipse, que será escrito. Ele nos deu uma morada. Vale a pena adorar a Deus, irmão? Essa vida é passageira e nós temos a oportunidade de falar bem assim: Senhor, este culto lhe pertence, essa adoração é para ti. Nós sabemos que estamos aqui porque o Senhor é digno. Aleluia. E nesta noite nós adoramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por cada um de nós. E hoje nós somos libertos pelo Calvário, nós somos libertos pelo sacrifício, nós somos libertos por Jesus Cristo de Nazaré, a qual é adorado nesta noite como Senhor da nossa vida. Amém? E quero agradecer a oportunidade. Glória a Jesus.